Oi, gente. Hoje o desafio começou foi cedo. Eu gravei 10 minutos de vídeo e depois que eu terminei de gravar, eu vi que estava sem som. Mas vamos lá. Leitura do capítulo 2 do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que é o mesmo autor do Poder do Agora, entre outros livros incríveis que ajudam a gente a expandir a consciência. Vamos lá. As palavras, não importa se são verbalizadas e transformadas em sons ou se permanecem como pensamentos, podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas na verdade não sabemos, apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano é, em última análise, incognoscível. Incognoscível é algo que não se pode conhecer, que não se pode descobrir ou compreender, né, completamente. Só lembrando aqui que esse capítulo é o capítulo 2, o título dele é Ego, o estado atual da humanidade. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas, não apenas a tudo o que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem, a nós mesmos. Cara, isso aqui é tão profundo porque pode nos mostrar o caminho de volta a Deus. A gente vive num estado de tanta desconexão da gente mesmo, que na verdade reflete como o ego, que é o estado atual da humanidade, que a gente não se percebe mais como um ser multidimensional, a gente se percebe muito mais como um ser material vivendo essa experiência aqui nessa dimensão, nesse planeta. Expandir a consciência também é entender de que nós somos seres multidimensionais. O que isso significa? Significa que nós somos sim o nosso corpo, uma parte de nós, né? Nós temos o nosso corpo, mas nós temos também a nossa mente e temos o nosso espírito, ou as camadas sutis que nos formam e que se manifestam e transmitem e fazem um exercício de dentro para fora, de fora para dentro, das informações e da energia que a gente experimenta, né? Nós somos informação e energia. E essas informações e essas energias, elas se interrelacionam ali e constroem a experiência que a gente está vivendo, a experiência externa, a experiência interna, nas emoções, nas doenças físicas, nas doenças mentais, também na saúde física, na saúde mental. Mas, acima de tudo, quando a gente começa a expandir a consciência, buscar o autoconhecimento e expandir a nossa consciência, a gente começa a se reconectar com quem a gente é e também com quem a gente está. E provavelmente por isso que dói tanto a gente buscar o autoconhecimento, fazer terapia, acessar o nosso ser interior, acessar o nosso arquivo, o nosso repertório interior, porque muitas vezes a gente encontra coisas que não são tão legais, né? A gente olha para dentro e vê coisas que não são muito bacanas de ver. Então muitas vezes a gente foge, porque isso dói a gente descobrir que nós temos coisas ruins. Por que dói? Porque a gente está sempre achando que nós somos aquela coisa ruim, aquela percepção, aquele comportamento. Mas à medida que a gente aprofunda nessa busca, a gente percebe que a gente não é aquilo, que aquilo ali é uma percepção, é um conjunto de informações e energia, e que a gente pode se modificar à medida que a gente se reconecta com a nossa origem. E que origem é essa? O espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não somos seres físicos que de repente vivem uma experiência paranormal. Não é isso, é o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material através do nosso corpo aqui nessa dimensão do planeta Terra. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente começa a se afastar e olhar os acontecimentos e as nossas percepções mentais e emocionais
de uma forma um pouco menos julgadora. E aí, quando a gente se afasta um pouquinho, a gente consegue ajustar as nossas percepções, os nossos comportamentos e vai melhorando a vida. A gente vai se tornando pessoas mais leves, pessoas mais fáceis de se relacionar, de conviver. Mas vamos lá, que é no livro que a gente vai descobrir aqui mais sobre o ego, né? Só completando aqui, eu estava meditando agora, e a meditação ela ajuda a gente a silenciar e ajuda a gente a se conectar com a nossa verdadeira origem, ou seja, aquele grande campo informacional e energético que é Deus, né? Deus não é uma pessoa, Deus é a origem de todas as coisas, é a energia, é o todo, é tudo que há. A gente humanizou Deus, né? A gente limitou Deus como se ele fosse uma pessoa, e isso nos coloca em muita crise e nos limita mais ainda, porque imagina só, se a gente diminui o tamanho de Deus, fazendo com que ele seja praticamente do nosso tamanho, do tamanho do ser humano, a gente entra em desespero, a gente deixa de estar conectado com a fonte que tem as possibilidades infinitas, com a fonte do amor, da perfeição, a fonte de todas as coisas boas, de todas as coisas, das possibilidades, e aí a gente entra em desespero, né? Então, quando a gente começa a exercitar na meditação essa conexão com o todo, a gente sente isso, o alívio, a paz, o bem-estar, que excede todo o entendimento. Essa sensação de segurança de que não importa o que está acontecendo aqui fora. Nada importa. Nada importa, não importa se as contas estão atrasadas, se eu estou desempregada, se as pessoas estão me julgando, se as pessoas estão me crucificando, se eu estou sozinha, se eu estou com dor no meu corpo. Nada disso importa. É uma conexão surreal. Não dá vontade de sair daqui. Dá vontade de ficar aqui horas e horas. Uau! Nossa, que gostoso! Nossa, como eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo agora. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação. Eu sou, eu sou. Eu sou porque Deus é. Deus está em mim,